muito obrigada pelo convite a esta conferência e também pela flexibilidade, a coisa que preciso pegar voo, então eu já estava um pouco estressada pelo tempo. Espero que não estão tão cansados ainda, porque eu vou levar vocês a uma pequena viagem para Chile para comentar em portunhol sobre os acontecimentos lá nas matérias do hidrogênio, que tipo de projetos Power-to-X estão se desenvolvendo lá no Chile e quais são também lições aprendidas até agora. Então, muito breve, eu trabalho na empresa Inicio. A Inicio é uma empresa belga. A gente tem seu headquarter nas Bruxelas e somos uma empresa que apoia a desenvolvedores de projetos Power-to-X e também a multilaterales e governos nas suas iniciativas do desenvolvimento dos projetos do hidrogênio, maioritariamente nas áreas FEL 1 e FEL 2, mas também muito na área de regulação e certificação. Por exemplo, entender qual é a regulação dos mercados-alvo, que são critérios para considerar no desenho do projeto, e também na área de certificação, porque a Inicio é parte dos desenvolvedores do esquema de certificação europeu Certify. Então, lá temos muito conhecimento. Temos oficinas em Latam, em Chile e Colômbia, e desde essas oficinas a gente está trabalhando nesta região também, Uruguai, Brasil, temos feito alguns projetos lá e também muito Peru ultimamente isso. Ven que temos oficina também em Washington e as outras oficinas estão na Europa, também em Rotterdam e em Paris. E somente mencionar que, como já disse, a empresa está enfocada em fazer assessoria estratégica e técnica, então optimização do desenho dos projetos, mas também entender qual é a willingness to pay de um mercado específico. Isso implica muitas estimações. Também fazemos investment advisory. Se tem, por exemplo, um inversionista interessado num projeto, fazer a due diligence técnico-comercial desse projeto. E, finalmente, a empresa também tem uma ferramenta de optimização de projetos própria, que já alguns desenvolvedores estão utilizando para optimizar o desenho. Alguns clientes, você vê acá, tanto utilities que desenvolvem projetos, como também multilaterales, actores no meio da cadena de valor, como Air Liquide, expertos em manipular moléculas, e também off-takers. E veem que também temos clientes de portos, por exemplo, Port of Rotterdam, etc. Agora, muito curto, qual é o contexto nacional do hidrogênio no Chile? Acho que a maioria deve saber que temos também potencial de energias renováveis muito bom, sobretudo energia fotovoltaica e eólica. Eólica somente onshore, porque como Chile é um país sísmico, não vemos projetos offshore. Tem hidro, menos que Brasil, obviamente, mas tem grande potencial que ainda não está explorado. Então, esse é o ponto de partida que fez a decisão do governo lá também desenvolver o mercado do hidrogênio eletrolítico. Então, 100% foco em hidrogênio verde ou renovável. E vocês veem que aqui hoje temos muitos projetos no pipeline que são projetos de energia renovável, inclusive storage também, que é também parte do plano do governo de resiliência das redes elétricas. E isto é muito curto mencionar que os anúncios que o país fez com sua estratégia do hidrogênio, que foi apresentada em 2020, hoje já parecem muito ambiciosos. Você vê lá, em 2030, chegar a $3 por quilograma já é ambicioso. Então, hoje lá, a verdade, o governo já não mostra isto, porque sabemos que os preços ainda são mais, e tomara que em 2035, 40, vamos chegar a isto com eficiências de tecnologias, etc. E isso, obviamente, este decrease do LCOH está linkado con unos custos das tecnologias de producir energia renovável decrescentes. Estas são estimações do governo deste ano e também o principal insumo para o
custo de produzir hidrogênio, que é a eletricidade renovável, também tem essa estimação de decrease nos LCOE nos próximos anos. Hidrogênio no Chile tem parte importante estratégica para a descarbonização da matriz, para chegar a ser net zero no ano 2050. Então, aqui você vê que dentro dos 50% de redução das emissões, o hidrogênio tem uma parte importante e é por isso que está presente em todos os documentos estratégicos do país como a mesma estratégia de hidrogênio apresentada em 2020. Depois também na NDC do país, que está sendo atualizada faz pouco, também lá tem uma dedicação importante para desenvolver projetos de hidrogênio derivados. Está na estratégia climática e também na HELP, que é a estratégia de planificação a largo prazo do setor energético. E dentro dessa estratégia nacional, o governo comprometeu fazer um plano de ação que implicou fazer talleres ao largo do país inteiro para escutar aos stakeholders, para definir ações concretas para chegar a materializar essas metas do desenvolvimento do mercado. E eles definiram 18 linhas de ação e 81 específicas ações, que é muito, e depois eles também priorizaram quais ações partir desenvolver, porque é impossível trabalhar em 81 ações ao mesmo tempo. Aqui, talvez uma importante diferença ao que a gente escutou aqui, que aqui no estado da Bahia é importante o mercado doméstico, que acho muito estratégico e bem pensado. No Chile, como não temos tanto mercado doméstico, tanta demanda local, como vem aqui, tanto a estratégia de desenvolvimento do mercado como também as estimações são que a maioria dos projetos estão focados em produzir para exportação, que isso vou mencionar na outra diapositiva, obviamente tem também um tema crítico, porque os projetos somente enfocados em exportação, além disso, devem ter algum valor sustentável para a localidade, né? Para a região onde eles estão sendo desenvolvidos. Então, aqui, parte da estratégia definiu ter 5 gigawatts de eletrólise, capacidade instalada em desenvolvimento ou instalada até 2025, e estamos na esquina, a portas de 2025, e temos hoje instalados 0,2 giga aprox. Eu vou depois apresentar os projetos a você. Então, este desenvolvimento do mercado em 3 oleadas é bem definido, mas a pergunta clave é qual é o status quo e qual é o challenge para chegar a esta meta ou este target de desenvolvimento. Então, para chegar a desenvolver o mercado, o governo, nos últimos 4 anos, aqui estão os hitos deste ano, principalmente, tem trabalhado em diferentes áreas. Então, um highlight deste ano que eu quis comentar com vocês é o projeto da HNH, da Austria Energy, também Copenhagen Infrastructure Partners, é um consórcio de 3 empresas que estão desenvolvendo este projeto Power to Ammonia em Magallanes, na Patagônia chilena, que é a inversão mais grande da história do sistema de avaliação de impacto ambiental, que eles devem analisar. Então, essa empresa, faz 2 meses, ingressou esse projeto como 10.000 páginas ao sistema de avaliação de impacto ambiental, e lá desafio foi também ter as pessoas lá para poder revisar este estudo linha base ambiental, que é um desafio que hoje existe, que o personal não tem mais capacidades, e se consideramos que tem 3, 4 projetos mais anunciados nessa mesma região, é um desafio que hoje o governo tem sobre a mesa para resolver. Outro aspecto da iniciativa pública é Corfo. Corfo é uma agência, parte do Ministério de Economia do Chile, e eles manejam todos os fundos internacionais. Se, por exemplo, o World Bank, IDB, KfW passam fundos, então eles são a entidade que está canalizando estes fundos, e
trabalhando com a banca local e neste contexto também teve um anúncio importante já o ano passado que é a denominada Green Hydrogen Facility, que são $1 bilhão, fundo para projetos de hidrogênio e derivados, mas aqui também teve um atraso que hoje os desenvolvedores estão esperando que tenha anúncios específicos como vão ser esses veículos de financiamento, que banco vai ser o banco que vai apoiar passar esses fundos para os projetos e com que critérios, né, de sustentabilidade ambiental, econômica, social incluída. E aqui só quero mencionar que uma iniciativa do Plano de Ação já realizada é uma regulação das instalações de hidrogênio de seguridade. Então, essa regulação foi publicada este ano para assegurar que desenvolvedores podem tomar em conta essa regulação para suas instalações. Por exemplo, a regulação da amônia, que antes foi parte do Ministério da Saúde, hoje é uma competência do Ministério de Energia, porque é uma parte, energy carrier, finalmente. Já não é substância perigosa como antes, somente, sino também no contexto energético. Aqui, esta é uma imagem atualizada da H2 Chile, que é a Associação Nacional do Chile, sobre todos os projetos em desenvolvimento, status setembro de 2024. Se vê muito, mas não todos estão avançando como planificado ou tão rápido. Tem alguns poucos, e agora eu vou dar alguns exemplos. E somente para mencionar que tem diferentes arqueotipos, né, nos hubs do hidrogênio. Então, no caso do Chile, você em Antofagasta, que está no norte, estou norte e estou aqui em Magallanes. No norte você tem já indústria da mineria, então você já tem infraestrutura, você tem portos, terminais marítimos que já está exportando certos insumos. Então, lá você tem mais facilidade de, talvez, agrandar porto para a indústria do hidrogênio. Você tem este arqueotipo 2, que são projetos no centro-sul do Chile, que inclui a região metropolitana, que tem muita logística. Tem empresas como Walmart, que hoje já tem alguns projetos para grua horquilla, por exemplo. Tem o Biobío, que é a única região no Chile que realmente tem biomassa, muita biomassa, porque lá você encontra a indústria da celulosa. Então, lá tem também projetos enfocados em produzir metanol, por exemplo. E depois tem este outro arqueotipo, de novo, de grande escala, que está 100% enfocado em exportação, no caso da Patagônia, porque você não tem muita demanda industrial lá. É muito pouca a população, tem uma cidade, eles ainda têm muito gás, poderia ser algo suministro de hidrogênio para reemplaçar gás natural, mas o resto não tem demanda significativa. E aqui vocês veem os 5 projetos do hidrogênio renovável hoje operando já no Chile. O primeiro, acho que a maioria tem escutado da HIF, o Haru Oni, esse é o projeto piloto da empresa HIF, que tem uma planta em Magallanes, que já é possível visitar, tem delegações que vêm lá, a automobilística Porsche da Alemanha é o off-taker, mas é a parte, é a fase inicial do projeto piloto, e eles têm também uma estratégia de upscale. Aqui também tem temas, desafios, por exemplo, eles para produzir o metanol e a gasolina precisam CO2, que não tem lá, e eles estão importando da Argentina esse CO2. Então, tem coisas também, se uno analisa, também são desafios a resolver. Tem projeto interessante que vou mostrar depois, que é o projeto piloto da Gasvalpo, que é blending, é injeção de uma porcentagem de hidrogênio à rede de gás natural, que tem funcionado bem, e eles também têm porcentagens incrementando. E depois tem 2 projetos aqui de forklifts, as tórtolas de Anglo American, a minera, que tem na zona central, eles produzem hidrogênio renovável para forklift, grua horquilla, e também o mesmo a Walmart, no centro logístico deles. E depois tem projeto já faz muito tempo na mineria, num campamento, Cerro Pavellón, que tem geothermal power, energia geotermal,
e eles usam isso para produzir hidrogênio, para não usar generadores diesel para suministro energético do campamento mineiro. E os outros 2 projetos são mais de estado também demonstrativo de um consórcio da academia. Então, aqui vem esse projeto que mencionei de Gasvalpo, onde eles começaram uma injeção gradual de 5% para chegar a tomar aqui em 2026 a 20%. E eles fazem esse incremento gradual para ver como se comportam os equipes dos off-takers, que são a indústria, que são o sector também residencial. Agora, a última parte que acho que é de maior interesse, quais são os desafios para aqui resolver, e aqui todos sabemos que tinha muita esperança, hope, eu acho que não é hope or hype, senão é hope and hype, porque a gente tem essa esperança, mas também temos visto que tem muitos anúncios muito ambiciosos, esse mesmo que eu mostrei da Estratégia Nacional. Então, qual é o realismo que temos que confrontar? E não quero sonar muito pessimista, mas bem realista e ver que a gente precisa aqui resolver. Então, temos challenges, não somente no Chile, acho que muitos são compartidos, e depois tem, obviamente, sempre características locais, diferenças, mas aqui o principal challenge na área comercial e financeiro é o off-take agreement. Como a Fernanda hoje na palestra antes perguntou onde estão os off-takers. Então, tem off-takers potenciais, mas eles precisam de incentivos para fazer esses off-take agreements finalmente, né? Se você tem, como anunciou o governo brasileiro, essas metas, por exemplo, para SAF, isso é ótimo incentivo para que as linhas aéreas vão desenvolver essa demanda e vão estar interessados para celebrar off-take agreements ou quotas como nos mercados europeus para RFBOs. Lá você não cumpre com essa quota e você precisa pagar uma multa, ou também linkada aos preços de carbono. Depois, o segundo ponto que queria comentar acá é o tema do CUI, Common Used Infrastructure, e todo esse tema de esta inversão muito alta em infraestrutura habilitante, que você pode mitigar esse risco pela colaboração de desenvolvedores para fazer infraestrutura compartida. Já tem anúncios de PCM, também outros hubs, mas é um desafio essa colaboração pública-privada para que os atores sentam numa mesa e também planificam juntos isto, e que também que o governo apoie, por exemplo, com licitações de terrenos que permitem que passem ductos, porque aqui também temos visto no Chile que tinha licitações do governo de terrenos, mas depois esses terrenos estavam muito longe, um distante de outro, ou fragmentados, então não permitia passar essa infraestrutura requerida. Um tema, obviamente, as capacidades de transmissão, mas é um meio técnico. E, obviamente, também, de forma geral, as condições do capital, não? Que os projetos podem ter dos bancos neste sentido. Desafios tecnológicos, Desafios tecnológicos é, obviamente, o desenvolvimento da cadeia de valor inteira, local, com participação local. Aqui é importante esta colaboração pública-privada, mas também fazer realizações de pilotos e testes. Então, muitos projetos gigawatt scale, provável que eles precisam fazer um upscale, diferentes etapas, para também ver como funciona esta tecnologia, é algo novo. Então, aqui pode ser também interessante esses consórcios, onde diferentes atores com diferentes expertises trabalham juntos, inclusive os off-takers, que é a melhor estratégia, incluir um potencial off-taker num projeto. E, por último, os aspectos ambientais e sociais, obviamente muito importantes, para fomentar a integração da planificação territorial. Então, não somente ter um plano nacional, e um plano regional, e um plano local, precisamos da comunicação desses planos
no Chile temos muito boa colaboração interministerial, onde está o Ministério do Meio Ambiente, Economia, Fazenda, Energia, também inclusive o Ministério de Educação, para também impartir essas carreiras que estão requeridas para fomentar a capacidade local de recursos humanos. E aqui tem um ponto que queria recalcar, que eu chamo shared responsibility. Então, quando falamos de exportação de moléculas, olhamos o que o mercado-alvo requer de critérios, né? Mas não sempre eles estão requerendo um cumprimento de aspectos, atributos sociais ambientais. Por exemplo, a regulação RFMBO da Europa tem muitos critérios, mas eles não exigem um atributo hoje que demonstre que o uso da água é sustentável, ou que não tem conflito de uso de terras, que, por exemplo, no Chile tem muitas comunidades indígenas que têm terrenos. Então, isso é um conceito que também deve estar presente no governo, mas também nos desenvolvedores mesmos. E, por último, este diálogo muito temprano com as comunidades locais para entender qual é o impacto e como eles podem ser parte deste projeto, destes projetos. Transparência de informação. Eu faz pouco fui a Magallanes a um evento e falei com comunidades da Tierra del Fuego, que é lá na Patagônia, e eu perguntei como tem sido este diálogo com os desenvolvedores, e eles disseram: ótimo, as empresas vêm e informam sobre o projeto, mas a gente precisa que venha um ator neutro, não a empresa que vai fazer o projeto. Eu necessito que o governo mesmo venha e me capacita e me vai a explicar qual vai ser o impacto e qual vai ser as oportunidades e desafios desse tipo de projetos, porque obviamente esse vai ser o ator mais neutro que o mesmo desenvolvedor. E por último, última lâmina, acho que, bom, quando a minha empresa fazemos muitas estimações de demanda em mercados na Europa, na Ásia, em Japão, Coreia do Sul, e sempre o sentimento é que basamos essas estimações em muitos fatores não 100% certezos. Não? A gente vai ver qual é a evolução do custo de carbono, o que passa se o Japão tem um esquema de financiamento, Contracts for Difference, tem como muitos potenciais fatores de influência. Então, faz este mercado algo não 100% predecible, mas tem coisas e aspectos que sim sabemos com certeza, e esse é o primeiro ponto, que faz sentido este hidrogênio renovável ou verde ou limpo, dependendo de como na jurisdição se defina, onde não tem alternativas para descarbonizar, como na aviação e como o setor marítimo. Tem outros setores como a mineria, transporte, que tem a eletromobilidade também, então tem lá também diferenças, alternativas. Depois, como eu já mencionei, a demanda local é muito importante para o upscale, partir um projeto com uma fase inicial e depois aumentar. E o off-take commitment, que é clave para fechar o caso de negócio e chegar a FID. Depois, o CUI, que eu já mencionei, esta Common Used Infrastructure, que pode reduzir o CAPEX geralmente para todos e também os riscos. E olhando para a infraestrutura, também os territórios que já têm atividades industriais, é mais fácil que, no caso do Chile, por exemplo, em Magallanes, que são parques de biodiversidade protegidos, que vai ser um grande desafio. E, por último, sempre considerar ser partícipe a localidade, ter estas phasing strategies, e considerar a sustentabilidade nas suas 3 dimensões, não somente flora e fauna, também sustentabilidade econômica e social. Isso, muito obrigada.